Desde o início da pandemia do coronavírus, quantas vezes você ficou em dúvida diante de uma notícia? Eu, como jornalista profissional, confesso que várias vezes, mas descobrir a verdade é a minha função e a de tantos outros colegas. Você não tem tanto tempo para ir checar a todo momento se uma informação é verdadeira ou falsa. Você confia na gente. E essa relação de confiança nós levamos muito a sério. Em meio a uma enxurrada de fake news, o trabalho da imprensa se tornou ainda mais relevante. E esse é o tema do quadro Novo Normal. Hoje, no quadro Novo Normal, nós vamos falar de uma profissão essencial e que passou por muitas transformações, o jornalismo. E para isso eu convidei um dos principais repórteres do país que não se contentou em assistir essas mudanças e quis fazer parte delas. Bem-vindo à edição da tarde, Vinícius Donola. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, muito obrigado. É uma honra falar de jornalismo e, sobretudo, neste momento. Vamos começar então. Na sua opinião, a pandemia do coronavírus acelerou um processo de mudança na nossa profissão ou não? Total. A gente já vinha passando nas últimas 2 décadas com as redes sociais, as novas tecnologias, por transformações profundas na produção de conteúdo no mundo inteiro. Isso naturalmente impactou o jornalismo. Agora, com a pandemia, eu diria que nós tivemos que acelerar mais fundo. Ninguém estava preparado para isso, a medicina não estava preparada para isso, as grandes empresas não estavam preparadas para a produção de forma remota, o jornalismo não estava preparado e o jornalismo, como atividade essencial, teve que acelerar e se adaptar a esses novos tempos atípicos, dolorosos, mas que nos trazem uma profunda ressignificação. Agora, Vinícius, você participou e trabalhou nas principais emissoras do país. E o que a gente observa hoje é que até a plástica do telejornalismo mudou, né? Hoje são permitidas coisas impensáveis há 10 anos. A linguagem é diferente, o método de produção é diferente. Isso você acha que é positivo ou nem tanto? Isto é o que eu chamo de ruptura de uma velha estética de comunicação. Eu venho de um tempo de TV, e eu faço TV há 33 anos, em que a preponderância era da forma independentemente do conteúdo que você tinha à mão. Então, o padrão Globo de qualidade, o padrão Manchete, porque eu comecei na rede Manchete de televisão, ele era preponderante ao conteúdo. Hoje, nós temos uma ruptura brutal, rápida de estética de comunicação e a gente vê no ar, nas principais emissoras, coisas que há 2 ou 3 meses seriam impensáveis. E eu acho isso benéfico. Eu acho que, de uma maneira abrupta, nós rompemos com uma velha estética. Então, hoje, uma entrevista como essa que a gente está gravando aqui por Skype, ela é absolutamente válida, coisa que, por exemplo, em janeiro ou em fevereiro, um grande telejornal de uma grande emissora iria reprovar por questões técnicas. E hoje em dia todo mundo aceita um aplicativo de celular, outras plataformas, e isso inverte uma lógica muito interessante. Se a preponderância era da forma, hoje a preponderância é do conteúdo. E via remota, Gustavo, nós conseguimos acessar pessoas fora do país ou dentro de áreas conflagradas, coisa que até janeiro, fevereiro, a gente seria incapaz de fazer. É verdade, só que ao mesmo tempo que a profissão se torna ainda mais essencial em meio a uma pandemia também de fake news, porque o ódio contra os profissionais de imprensa pode ser notado nesse período. Aumentou muito, Vinícius, é grave, é sério. E por que você acha que isso aconteceu? A gente tem um grande fla-flu político, um fla-flu social, e eu uso o termo sem nenhuma conotação pejorativa, mas a gente se polarizou. E o ódio provocou essa polarização. Isso é muito triste, e principalmente contra o jornalista, aquele pessoa física que representa uma pessoa jurídica e que está lá na rua, no seu plantão, exposto à contaminação, exposto a levar uma contaminação para dentro da sua casa, e essa pessoa está sendo agredida não só verbalmente na rua. Isso é muito triste. É muito triste que a gente tenha alimentado um discurso de ódio que contaminou a sociedade já polarizada, e é lamentável que o jornalismo seja alvo dessas... Não são críticas, são ameaças, e mais do que ameaças, e a figura do jornalista, aquele que está em campo sofrendo duramente agressões, e não só, Gustavo.
A gente está falando de agressões e ameaças também no ambiente digital. A gente tem um cenário extremado de ódio num momento em que a gente tinha que ter exatamente o contrário. Era união de esforços para juntos vencermos essa pandemia. Ô Vinícius, nós temos a dimensão e a noção, sempre quando acontece alguma coisa, como que é o que a gente está vivendo hoje, né? De achar que é a pior coisa que acontece ou que aconteceu com a humanidade. Na sua experiência como repórter, né, em outros países, no Brasil, você acredita de fato que essa é a crise mais grave que a humanidade enfrentou ou não? Nos meus 33 anos de telejornalismo, não vi nada parecido. Não vi nada parecido, até porque nós temos uma combinação de fatores que, pelo menos no Brasil, causa a chamada tempestade perfeita, e aqui a palavra perfeita é o adjetivo em sua conotação negativa. Nós temos uma situação de emergência médica sem precedentes na história recente, combinada a uma questão econômica deveras preocupante e uma crise política que fraturou o mosaico da nossa sociedade. A sociedade é um grande mosaico, e o mosaico é feito por pedaços de diferentes matizes. A sociedade é composta por isso, e a democracia contempla, é a amálgama desses fragmentos que compõem o vitral, que compõem o mosaico. Só que esse nosso mosaico hoje ele não tem amálgama, ele tem o ódio, ele tem a ira, e isso é muito triste. Então, pela minha experiência como jornalista, eu não vi nada tão grave, pelas subnotificações e, principalmente, Gustavo, por acentuar um dos males do Brasil, que é a desigualdade. O mais pobre é aquele que está mais exposto, é o que vai ser mais mal atendido e aquele que poderá ser mais vítima daquilo que vitimiza pessoas no mundo inteiro. Diante de tudo isso, um termo tem sido ventilado aí, a exaustão, que é o tal do novo normal, o termo que dá nome a esse quadro. Na sua visão, então, o que seria esse novo normal para o telejornalismo? Para o telejornalismo, o novo normal, e eu já diria que não é algo temporário, é algo que veio para ficar, é a questão da produção remota. O que eu quero dizer com isso? Hoje, de dentro das redações ou de dentro de suas casas, os jornalistas estão produzindo telejornais inteiros, programas inteiros, e isso veio para ficar. É uma solução mais rápida, mais barata e mais segura para o jornalista. Então, ele não está exposto aos perigos da rua, ele não tem o custo do deslocamento, e quando eu falo custo, eu estou falando de tempo também, e infelizmente, e é algo do novo normal com o qual nós teremos que conviver, nesta fase de adaptação, nós iremos observar a falta de critérios no uso da produção remota. Determinadas reportagens você pode produzir remotamente, outras não. Outras, o olho no olho é imprescindível. A comunicação não verbal do corpo inteiro do entrevistado, o sentir o cheiro da casa do entrevistado, o bairro, tudo isso compõe o personagem, tudo isso compõe o entrevistado. E isso remotamente a gente não consegue. Então, a gente, ao meu ver, na adaptação ao novo normal, a gente vai padecer pelo uso sem critérios da produção remota até que a gente encontre um equilíbrio. Vinícius, infelizmente, disso você sabe muito bem, nosso tempo é curto e eu queria agradecer demais a sua gentileza de ter falado sobre essa profissão que a gente gosta tanto para o Brasil inteiro aqui na Rede Família. Obrigado de coração e até uma próxima oportunidade, tomara que seja presencialmente. Tomara que seja, e eu só faço uma pequena correção, não é que a gente gosta, a gente ama, é a profissão mais apaixonante do mundo. Espero que da próxima vez a gente esteja frente a frente, com mais tempo, para falar dessa profissão mais apaixonante do planeta. Obrigado, Gustavo.